Vamos lá, muito boa noite, torcida tricolor. Sexta-feira, depois de uma vitória do Fluminense, segunda vitória no Campeonato Carioca, Fluminense 3, Nova Iguaçu 2, um jogo completamente maluco, várias reviravoltas. Mas acho que o mais importante foi a vitória do Fluminense. O Fluminense chegou aos 6 pontos, segunda vitória no Campeonato Carioca e uma vitória que praticamente encaminha ali a classificação à próxima fase. Foi um jogo que o Fluminense começou até bem, criando ali algumas oportunidades. O Everaldo, logo com 2 minutos, teve uma finalização. Criou ali um laço de esperança de que poderia ser diferente, mas ainda no primeiro tempo ele voltou a ser o Everaldo que a gente conhece. Perdeu uma chance clara. Depois um lance do Canóbio também, acho que ele tentou chutar, ou chutou lascado ali, a bola sobrou, mas o Canóbio estava impedido. E o Fluminense tomou o gol, virou logo no segundo tempo, com o gol do Serna de empate, que tinha acabado de entrar. Depois o Everaldo fez o 2-1. O Fluminense teve a chance de fazer o 3-1 num pênalti, que para mim não aconteceu. E a partir dali o jogo mudou, né? O Fluminense ainda tomou um empate, de novo numa bola aérea ali, uma confusão ali do Ignacio. O Fábio fez um milagre, mas o atacante ali do Nova Iguaçu conseguiu empatar o jogo 2-2. E aí, depois de uma falta magistral do Ganso, o Kevin Serna mais uma vez botou o Fluminense na frente. O Fluminense não fez uma boa partida. Acho que a expulsão influenciou bastante ali no resultado. O Nova Iguaçu teve que mexer, mudou a estrutura, ficou com um a menos e acabou que as coisas favoreceram o Fluminense, que primeiro jogo do time principal, o campo não é muito bom, a torcida pegando no pé de alguns jogadores, os jogadores ainda sem ritmo. Então, acho que o mais importante foi a vitória, mas fica muitas lições pra gente, principalmente lembrando de 2025, o Freitas conseguiu já no primeiro jogo do ano falhar. Ah, mas ele escorregou. Cara, o zagueiro quando tá sendo cobrado, quando o zagueiro não tá com a confiança boa, é bico pro lado, é cabeçada pra frente, não tem que tentar inventar. E o Freitas tentou mais uma vez ele dominar a bola, escorregou, perdeu, o Nova Iguaçu fez o gol. Everaldo, chovendo molhado, mais uma vez uma partida horrorosa do Everaldo, fez o gol, beleza, mas perdeu 3 chances claras. O lance do pênalti, cara, é completamente bizarro. O goleiro caído, ele conseguiu isolar a bola. Então, mais uma partida muito ruim do Everaldo. Canóbio perdeu um pênalti. Canóbio, depois daquele pênalti que você perdeu contra o Vasco, você não tem que mais pegar a bola para bater pênalti. E aí fica um recado aqui pro Ganso. Camisa 10, jogador mais antigo. Tava em campo, Ganso. Bate o pênalti você. Você tem que chamar essa responsabilidade. Então o Canóbio, espero que não bata mais pênalti, porque a gente já viu que ele não bate bem, vem de 2 perdas, que isso mexe com o psicológico do jogador. Então espero que o Canóbio não bata mais pênalti no Fluminense. John Kennedy entrou bem, uma boa notícia, jogou pouco ali, mas se movimentou, sofreu faltas, quase fez um golaço. Mas eu vou, agora já falei o resumão da partida, eu vou dar aqui as minhas notas. Eu acho que o Fábio, nota 5 ali, fez esse milagre ali numa cabeçada do segundo gol, mas pouco foi exigido. O Samuel Xavier começou o primeiro tempo mal, mas depois melhorou ali. Ele dá assistência para o Everaldo, nota 6 ali do Samuel, foi bem. A dupla de zaga totalmente insegura. O Freitas, para mim, nota 3. Mais uma vez, uma partida tenebrosa do Freitas. É um cara que não passa a menor confiança. E o Ignacio é aquilo, cara. Quando tá fora, a gente pede dentro. Quando tá dentro, a gente pede fora. Então, um jogador que não passa confiança também, nota 4. O René, feijão com arroz, nota 5. Não fez nada de ruim, mas também não fez nada de bom. Então, acho que o René ali, uma nota 5 tá ok. Martinelli, para mim, um dos melhores em campo. O cara que dita o jogo, o cara que busca na defesa, arrasta a bola no ataque, sofre faltas. O Martinelli é muito bom de bola, eu sou muito fã do Martinelli. Para mim, foi o melhor em campo. Ele e o Serna, né? Vou chegar lá no Serna, mas para mim, o Martinelli, dos que começaram, foi o melhor em campo. Nota 7,5 pro Martinelli. Lúcio Acosta, achei apagado. Lúcio Acosta errou alguns passes fáceis, não participou tanto do jogo assim. Saiu, foi o primeiro a sair ali nas substituições. Ganso, apesar do Ganso ter batido a falta ali do terceiro gol, eu achei uma partida ruim do Ganso também, sumido, lento, demorando a acompanhar as jogadas.
Não gostei da partida do Ganso. Sei que ele acaba tendo que recompor um pouco mais ali com a Costa, mas a gente espera muito mais do Ganso, né? Canóbio, como sempre, muita inspiração e pouca transpiração. Uma partida ruim do Canóbio, perdendo muita posse, errando passes, errando cruzamentos, né? Perdeu o pênalti. Então, para mim, nota 4,5 do Canóbio, não foi uma partida boa. Everaldo, apesar do gol, perdeu outras 3 chances claríssimas. Muito vaiado o Everaldo. Não tem clima para o Everaldo continuar mais no Fluminense. Acho que já passou da hora da diretoria ou do próprio jogador emprestar e pagar o salário, 70%, 80%, 100% que seja, mas não tem clima para o Everaldo ficar mais no Fluminense. Matheus Reis teve a chance, muito, muito apagado, Matheus Reis. Não acho que foi uma partida ruim, mas ele não aproveitou a chance que teve. E a gente pede muitas chances, né, para os garotos de Xerém, mas eu acho que o Matheus Reis ficou devendo nessa partida. Serna entrou e mudou o jogo, fez 2 gols. O Serna que está num embrólio aí, algumas notícias da Argentina vindo que o Serna está em negociações avançadas com o Boca Juniors. Eu acho que o Fluminense não negocia o Serna, ainda mais agora com a saída do Keno. Vou falar do Keno já também. Mas acho que o Serna é um jogador importante, é um jogador que às vezes irrita, mas é um cara que já se mostrou que a gente pode contar. Um cara que fez um bom 24, salvou o Fluminense ali, ajudou o Fluminense a escapar. Lembrando que o Serna, aquelas 2 vitórias ali na reta final, contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, foram gols do Serna. Então o Serna praticamente salvou o Fluminense ali do rebaixamento. É um cara que, para ser titular absoluto, eu não quero também, mas eu acho que é um cara que dá pra gente ter no elenco sim, e para ser a segunda opção ali do segundo tempo, como foi ontem. Então, para mim o Serna é o melhor em campo, nota 8, fez 2 gols, fez boas jogadas, tem estrela, aproveitou as 2 chances, fez um gol de canhota, difícil da bola passando, depois fez um gol de oportunismo chapando. Então, Kevin Serna, para mim, o melhor em campo. E depois entrou o Nonato, nada demais. O Guga também sem nota. Então, essas são as notas. Eu acho que é isso. Deixa aqui sua opinião nos comentários. O que você achou das notas, se você concorda comigo ou não. E te agradeço. Agora vamos falar aqui das notícias. O Fluminense encaminhou ali, está acertando, né, a saída do Keno para o Coritiba. Praticamente encaminhado aí já. Vamos ver. O Keno é um jogador importantíssimo na história do Fluminense, 23, foi um jogador fantástico, mas foi muito mal em 24, muito mal em 25, e eu acho que o Keno ele sai um pouco arranhado por essa passagem final dele. E a culpa não é dele, a culpa é da diretoria, que não sabe encerrar ciclos, então fica ali uma manchinha por esses 2 anos ruins do Keno, mas é um cara que está na história, um cara que foi muito bem na Libertadores, um cara que foi bem na Recopa, um cara que foi campeão carioca. Muito obrigado, Keno, todo sucesso do mundo. Acho que a sua passagem pelo Fluminense foi muito boa. Tirando aquele escorrego contra o Juventude que você mandou a torcida calar a boca, eu acho que você não tenha feito nada que venha arranhar a sua relação com a torcida do Fluminense, com a instituição. Então, muito sucesso, boa sorte. E é isso. Para fechar aqui o vídeo, Zubeldia voltou aos trabalhos hoje. Para mim, uma das melhores notícias aí do dia, da semana. É importante ter o Zubeldia de volta, que é o nosso treinador, é o líder. É um cara que na beira do campo é um cara que joga junto ali. E é um cara que está com moral com o torcedor do Fluminense. Então, acho que isso é o principal, é o importante. Domingo tem Fla-Flu. Vamos ver aí como vai ser as notícias, escalação. Se o nosso camisa 9 chega entre amanhã, entre domingo, vamos torcer. Vou te pedir aquela moral, se inscreve aqui, deixa o like e é isso. Tamo junto.